Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 declara o seguinte: não deixamos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ó Pai, estamos na tua presença, imploramos que tu use o teu Espírito Santo para nos iluminar. É o seu papel nos explicar a tua palavra. O descrente, quando lê a Bíblia, ele tem dificuldades em compreensão, é algo cujo o seu entendimento não consegue abrir, não consegue entender, e é só por meio, após a nossa conversão, do trabalho do Espírito Santo, que conseguimos realmente extrair e entender as grandes verdades contidas na tua palavra, a qual o seu desejo, Deus, que possamos entender esses tesouros e aplicá-los no nosso coração, na nossa vida, para poder melhormos te servir e vivermos uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus, cristãos, seguidores de Cristo. Então usa, por favor, hoje a tua palavra, esteja logo mais com o nosso panelão, Pai, para que possamos louvar o teu nome em tudo que fazemos, os hinos que cantamos, as crianças tendo o seu culto especial, nós aqui estudando a tua palavra e até na refeição que iremos compartilhar. Que o seu nome seja louvado, Pai, em tudo isso, possamos trazer glória e honra a Ti em tudo que fazemos, pois é em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu peço tudo isso nessa manhã. Amém, amém. Após pandemia, e eu não sei se isso talvez aconteceu aqui nessa igreja, não conversei com os pastores exatamente esse respeito, mas quando a prefeitura deixou a gente reabrir, normalmente tivemos um fechamento que durou acho que quase 6 meses, era restrito antes, depois abriram, depois foi refechado, as igrejas foram proibidas de se reunir e de congregarmos juntos, e depois reabrimos, mas também restrito, com certas restrições. Quando a igreja retomou as suas atividades, Igreja Batista Esperança em Parelheiros, eu notei a falta de algumas famílias, né? Algumas famílias, nesse caso, que eram antes famílias fundamentais na nossa igreja. Valmir e Rosângela se converteram na minha primeira igreja, fiz o casamento deles, a gente tinha uma longa história, eles tinham vindo para essa igreja para ajudar o estabelecimento da igreja, e quando a igreja retomou as suas atividades, estavam ausentes. E é lógico que eu fui até eles para indagar, né, o que está acontecendo. Não sei se você sabia, que todo mundo sabia, né, hoje em dia com a internet, mas a igreja reabriu, as atividades retomaram, está tudo voltando ao normal. E algumas dessas famílias, foram 4 famílias importantes da nossa igreja que não retornaram, né? E a gente começou a entender o pensamento, né? O que tinha havido mudado no pensamento deles durante esse período em que nós passamos por essa pandemia, e vocês aqui sabem muito bem. E sentaram comigo e disseram algo nesse sentido. Falaram, então, pastor Natan, enquanto estava de pandemia, a gente acabou vendo alguns outros pregadores na internet, né? E não leve a mal, pastor Natan, mas esses outros pregadores eram um pouco mais elegantes, assim, tipo pastor Roberto, né? Um pouco mais, a pregação deles era um pouco melhor do que a sua, e são doutores, né? E nós chegamos à conclusão, pastor Natan, que nós vamos agora participar de uma igreja online, né? Não sentimos mais a necessidade, não vemos a importância, não vemos até base bíblica pela necessidade de estarmos nos deslocando. Em São Paulo é complicado, de fato morava um pouco longe, todo um transtorno,
Alguns aqui com certeza vêm de longe, tem que acordar de manhã, né? Se vestir à noite antes, passar roupa, tudo mais. E eles viram benefício em acordar de pijama, sentar no sofá de casa, rapidinho ligar esse culto, com esses pregadores maravilhosos, que eu não vou argumentar que não existem pregadores na internet que são mais elegantes do que eu, que são talvez mais cultos do que eu, que são mais bonitos do que eu. De fato, a gente não consegue apresentar um argumento onde a gente, de certa forma, não entendemos como eles chegaram nesse ponto, como eles chegaram nesse pensamento, né? Então falaram, não vão, e de fato não retornaram até o dia de hoje. Algumas das famílias, durante esse período, não sei se desacostumaram, e até onde eu sei, não frequentam nenhuma igreja. Alguns deles optaram por agora frequentar cultos online. E não sei se aconteceu, deve ter um ou outro aqui também, não sei, pastor, que hoje assiste um culto online, que antigamente sentava aqui, e hoje opta por participar de um culto online. Né, na mente deles, não se desloca, fica em casa, senta no sofá, assiste uma pregação muito bem, né? Às vezes é uma produção muito bem feita, etc. E não viam mais a necessidade de estarem presencialmente, né? Fisicamente presentes num culto, e chegaram à conclusão, e a gente ouviu esse argumento, que talvez no futuro muitas igrejas seriam virtuais, né? Não sei, eu acho que algumas igrejas contribuíram um pouco. Tem algumas igrejas que gravam os cultos até hoje, passam os cultos até hoje, e simplesmente tem pessoas que hoje optam por isso. Então, confesso que isso me levou a um estudo profundo da palavra de Deus, onde precisamos chegar à conclusão de entendermos que será que é necessário mesmo? Será que conforme a sociedade vai evoluindo e a gente vê que as coisas online se tornam cada vez mais normais, talvez alguns de vocês trabalham de casa, é home office, então pode-se imaginar que talvez o dia chegasse, ou chegará, ou talvez até já chegou, aonde pelo menos um segmento do cristianismo seria composto de pessoas que não viriam presencialmente até um prédio, né? Até um prédio aonde se reuniriam. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? Será que existe base? Será que podemos entender? Será que podemos extrair da palavra de Deus alguma base, alguma teologia, algum entendimento que vai justificar essa atitude ou que vai negá-la? Ainda mais, eu tenho um irmão, por exemplo, que foi criado no mesmo lar que eu, sou fruto de pais maravilhosos, amam a Deus de todo o coração. Os meus pais, ironicamente, dedicaram a vida inteira à fundação de igrejas, como os pais da esposa do pastor aqui, que vocês sabem muito bem. Então, o Gelry cresceu no mesmo lar que eu, fomos no mesmo seminário que nós todos fomos aqui, fruto do mesmo seminário, veio para o Brasil para retomar esse trabalho de fundação de igrejas, e logo ele acabou se desligando da missão, não é mais missionário, é tradutor, mas o meu irmão hoje não frequenta nenhuma igreja. Ele não vê a necessidade, ele não vê a importância. Ele e a esposa acordam no domingo de manhã, eles fazem um devocional junto, mas ele não acredita mais que é necessário chegar até um lugar junto com outros crentes, realizar cultos como nós estamos realizando agora, cantarinos, etc. Ele chegou à conclusão que isso é desnecessário. Ele diz para mim, olha, Nathan, Deus não se coloca dentro de 4 paredes. Você já ouviu isso? Talvez você tenha algum parente, algum amigo, você convidou para vir e fala, Deus, né? Uma coisa muito, né? Muito pia, Deus. Né? E de início parece que você não pode argumentar isso. Eu não vou argumentar, não vou dizer que Deus só existe aqui dentro. Eu concordo com a declaração do meu irmão, que Deus não se põe dentro de 4 paredes. Obviamente Deus está em todo lugar. Mas será então que isso justifica, já que Deus está em todo lugar, então eu não preciso mais ir até uma igreja física e sentar com os meus irmãos em Cristo e participar de um culto, já que Deus está em todo lugar, então seria desnecessário, né,
podemos desligar a nossa fé, podemos desligar o fato de sermos cristãos. Eu sou um crente, eu sou um cristão, um seguidor de Cristo. Então, será que isso necessariamente me obriga a participar de uma igreja local? Esta é a grande questão que precisamos discernir, né, e definir da palavra de Deus. A Rebeca tem uma irmã que ela e o marido, durante um período de quase 10 anos, decidiram que o culto é feito em casa, que o culto mais perfeito não se vem. A gente estava conversando um pouquinho ainda de manhã, como existe fraquezas em toda pessoa, né? Se você vem para a igreja achando que aqui tem pastores perfeitos e que os membros são todos perfeitos, então você será, infelizmente, você ficará triste ao discernir, ao descobrir que nem todo pastor é perfeito. Os outros, estou falando de mim, né? Eu sou um caso à parte, brincadeira, também sou falho. Então, a irmã dela, junto com o cunhado dela, ao longo do tempo, ao descobrirem que a igreja não é cheia de pessoas perfeitas, chegaram à conclusão, junto com os filhos, que o culto ideal é realizado em casa. E ficaram muitos anos sem participar de uma igreja local, realizando o culto em casa. Então, será que esse pensamento é válido? Será que existe base bíblica para você tomar essa decisão, a decidir que talvez um culto virtual seria uma substituição propícia, né, aceitável a Deus? Será? Será que um culto sozinho com você e a sua esposa, num domingo de manhã, é uma substituição aceitável para Deus, né? Será que você decidir que a sua igreja local não tem o nível que você se espera de espiritualidade, então você vai ignorá-la em favor de simplesmente se reunir com você ou talvez alguma outra, uma ou duas famílias ali no quintal da sua casa, ali na sala da sua casa? Será que essas opções são todas permissíveis e aceitáveis perante Deus em termos de fato, como nós fazemos, como eu prezo, como para mim é de extrema importância, né? No meu caso, insubstituível a necessidade e a importância de estar reunidos fisicamente com irmãos e irmãs em Cristo, nessa estrutura que chamamos de uma igreja local. O que é que a Bíblia tem para dizer a respeito de tudo isso? Então eu quero lançar essa questão. Vamos hoje explorar o que a Bíblia tem para dizer a respeito desse assunto. Eu tive que falar para o Valmir, né? De fato, a nossa igreja não é perfeita e talvez seria melhor você não voltar, porque se você vier, talvez você vai trazer suas imperfeições. A Bíblia, em lugar algum, nos fala que a igreja é cheia de pessoas perfeitas, né? Então temos que entender, temos que começar por aí, que de fato temos que reconhecer que somos salvos em Jesus Cristo, mas isso não traz perfeição. Ainda vivemos no mundo físico. Aqui a Bíblia diz que o príncipe desse mundo é Satanás, e nós ainda vivemos num corpo falho, apesar do nosso espírito ser salvo, e vamos passar uma eternidade com Deus. Hoje somos restritos a viver num mundo onde o príncipe deste mundo, desse século, é Satanás, e ainda temos que lidar com o pecado. Paulo falou, né, que ele pecava, até ele pecava, e que ele muitas vezes fazia o que não queria e deixava de fazer o que ele precisava, o que ele teria que fazer. Então, entendendo isso, damos continuidade, né? Precisamos entender, né, o que é que significa a palavra igreja. Começamos por aí, assembleia, eclésia, assembleia. A palavra igreja é uma assembleia idêntica àquilo que estamos fazendo hoje. A Bíblia usa algumas palavras e precisamos estudar com cuidado. E qualquer um que vai tentar te dar o argumento de que a igreja local é desnecessária, que você pode exercer a sua fé muito bem, ausente dela, a parte dela, já vou logo dizendo para você, meus amados, que isso é uma grande mentira, que Satanás é o pai da mentira e que, de fato,
Ao estudarmos a palavra de Deus, a gente descobre que é impossível sermos seguidores de Cristo genuínos à parte de uma família de crentes chamadas uma igreja local, uma igreja física. E eu não estou nem falando de uma igreja universal. Todo crente faz parte de uma igreja, uma igreja mundial. Aqueles que têm privilégio de visitar igrejas em todo mundo, você logo descobre como é bonito e como são idênticos esses corpos de Cristo, onde a palavra de Deus é central e como são basicamente idênticas, porque o que nos une é Jesus Cristo. Não é? Estamos abaixo da bandeira de Cristo e é isso que nos une, isso que nos traz essa sensação homogênea. Então começa por aí. Nós vamos descobrir que ao estudar a palavra de Deus, você rapidamente descobre que é impossível exercer uma fé genuína ausente de uma igreja local. Não quero ofender ninguém, às vezes temos que falar o que tem que ser feito, mas eu vou duvidar da sua salvação se você se sente bem como crente e não é ligado a uma igreja local. Tá? Essa declaração ela pode se aparentar extrema, mas a palavra de Deus ela é tão nítida nesse ponto, e nós vamos ver, eu vou provar, não vou falar nada, vou deixar a palavra de Deus falar ao seu coração. A gente logo descobre que a igreja local é fundamental ao cristianismo e que é impossível divorciar os dois conceitos. Impossível você imaginar que você vai exercer uma fé genuína, que você vai se sentir bem, que você pode crescer, que você pode servir a Deus e não participar de uma igreja local. É impossível. Não quero duvidar da salvação de ninguém, não é o meu papel, mas hoje, entendendo o que eu entendo sobre a palavra de Deus, eu vou dizer, muito difícil, se não impossível, acho impossível o Espírito Santo de Deus habitar no seu coração e você se sentir bem, ausente de uma igreja local. E é triste, eu fico triste pelas pessoas que chegam a essa conclusão. Eu fiquei triste por essas famílias, porque a gente logo sabe que o seu cristianismo vai esfriar, se não se extinguir eventualmente. Você vai criar os seus filhos ausente dessa influência tão poderosa e importante. Você vai tentar crescer na sua fé. É como aquele fogo, é como aquela centelha que é retirada do fogo, ela logo se extingue, porque ela é removida do lugar onde ela deve estar para poder continuar queimando, continuar bem. E vamos então entender o que a palavra de Deus tem a dizer sobre tudo isso. Considerarmos o domingo um dia diferente à parte dos outros dias é o quarto mandamento. Né? É um conceito que vem lá do início, que nós temos 6 dias para basicamente trabalhar e viver e fazer os nossos afazeres, mas já é um conceito muito bem estabelecido que tem um dia na semana, que é chamado o dia do Senhor. Né? Então, começa por aí, começa desde o começo, desde o princípio. Deus sempre colocou que tem um dia que vai ser diferente. É outro argumento que eu já ouvi, tem um dia mais santo que o outro. O crente santo mesmo, para ele todo dia é o domingo. Entendo esse argumento, meus amados, mas a Bíblia já estabelece nitidamente que um dia é diferente dos outros 6. Né? É o quarto mandamento, honra o dia do Senhor. Então, a gente já vê isso desde lá atrás. A gente começa a entender que muitas coisas simplesmente estabelecidas biblicamente não podem acontecer longe da igreja local. Histórico rápido, de fato, o livro de Atos é um livro histórico que documenta o início da igreja. Parte daquilo que Jesus Cristo veio fazer é iniciar a sua igreja. Ele veio morrer na cruz do Calvário por nós, e esse foi o seu trabalho principal, mas ele não esconde. Um dia conversando com Pedro, ele falando: Pedro, você é a pedra, o seu nome é Pedro, o seu apelido é pedra, mas é sobre essa pedra. Os católicos fazem a interpretação incorreta, falam que ele é o primeiro Papa, mas o que Jesus estava falando, sobre essa pedra, ele estava falando de si mesmo, que eu vou fundar a minha igreja.
E ela vai ser diferente. Deus trabalhou entre os humanos de uma certa forma, e quando Jesus Cristo veio, ele modificou a forma. Ele trabalhou principalmente por meio de uma nação, a nação de Israel. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a gente sabe que aquele véu no templo foi rasgado de cima e embaixo, era um véu muito grosso, era colocado um pano novo a cada ano. Então não pensa, por favor, num véu fininho, não. Era um véu já muito grosso, talvez até metros de grossura, e a Bíblia diz que aquele véu foi rasgado de cima e embaixo. Não precisamos mais ir para o templo em Jerusalém, oferecer sacrifícios para demonstrar a nossa fé. Nós temos o privilégio, o sacrifício definitivo foi feito por Jesus Cristo na cruz. Então nós hoje temos o direito de estabelecer igrejas locais na nossa própria cidade e nos reunirmos em substituição da forma com que Deus trabalhava entre a humanidade até a vinda de Jesus Cristo. Então ele está declarando que ele veio estabelecer a sua igreja e que daqui para frente Deus vai trabalhar de uma forma um pouco diferente. Então, o livro de Atos é a documentação desse processo, né? Começou em Atos capítulo 1, versículo 8, como nós vemos, rapidamente a igreja cresceu em Jerusalém, né? Capítulo 4, os discípulos fizeram coisas maravilhosas, teve dias em que milhares de pessoas se converteram num único dia, e foi ali que foram estabelecidos diáconos, e foi cuidado das viúvas, e uma série de coisas aconteceram ali. Inclusive a igreja ficou muito grande, foi a primeira mega igreja, eu não sei da história, e Deus teve que mandar uma perseguição entre aquela igreja para que eles obedecessem a ordem de Jesus. Qual foi, né? Jerusalém, Judéia, até os confins da terra, vamos levar o evangelho. Hoje nós somos dedicados a esse processo. Eu dou toda a minha vida pelo estabelecimento de igrejas, porque é o único veículo bíblico pelo qual nós podemos atender às nossas duas obrigações: lançar o evangelho e fazer discípulos. Eu, como fundador de igrejas, não tenho direito só de sair no mundo evangelizando as pessoas. A partir do momento que eu levo alguém a Cristo, eu tenho a obrigação de fazer dela um discípulo, eu tenho a obrigação de fazer um discipulado. Eu tenho a obrigação de ligar aquela pessoa a uma igreja onde ela vai agora poder entender mais da palavra de Deus e crescer e florescer. Esse é um processo estabelecido no livro de Atos, e nós somos hoje frutos desse processo. Essa igreja pode apontar o seu início, as suas raízes, há 2000 e poucos anos atrás, onde nós estamos até hoje obedecendo ordens diretas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como as coisas foram estabelecidas e devem ser honradas e seguidas até o dia de hoje. A igreja, então, teve que passar por perseguição devido ao fato que foram desobedientes ao que Cristo mandou. Então, a igreja foi dispersa. 40 anos depois surge Paulo, né? Dentro da igreja. A Bíblia é muito clara e muito interessante, aqueles versículos lá no capítulo 18, onde o Espírito Santo fala: você vai me separar alguém do meio dessa congregação e essa pessoa vai ser enviada. Então oraram junto em oração, obedecendo o guiar do Espírito Santo. Paulo e Barnabé foram levantados, o Espírito Santo de Deus apontou aqueles dois e saíram da igreja, a igreja local ficou ali. E o que é que Paulo ficou o resto da vida dele fazendo? Fundando igrejas. Fundando igrejas. Né? Por onde ele foi, ele não só pregou o evangelho, mas ele fez questão, foi muito importante, treinar pastores. Então, quando você começa a ler com cuidado a palavra de Deus e você quer agora extrair essas passagens, essas verdades, e achar que você pode conduzir a sua vida em Cristo ausente de uma igreja local, você rapidamente percebe que é de fato impossível divorciar esses dois conceitos. Ter um crescimento espiritual genuíno, crescer em Cristo e obedecer todas as suas ordens são impossíveis ausente da sua igreja local. Ah, é, pastor? É. Vamos lá. Como é que você vai obedecer às ordenanças? Né? A ceia do Senhor, o batismo. Você não participa de uma igreja local,
desnecessário celebrar a ceia do Senhor, mas temos a ordem, né? Jesus Cristo falou, fazer isso até a minha volta. Então, no fundo do quintal da sua casa, eu nunca vi ninguém praticar ceia, né? Essas pessoas que optam por isso, o meu irmão mesmo que não frequenta, até onde eu sei, eu posso estar errado, eu não quero julgar muito, mas eu tenho quase certeza que ele e a esposa não fazem ceia do Senhor, né? Não tem ceia do Senhor. Eu tenho certeza que ele não pratica o batismo. Eu sei, você vai batizar onde, né? Não sei, no chuveiro, não sei, alguma coisa, né? Alguma coisa assim. Então, começa por aí. Nós temos algumas ordenanças que devemos seguir e observar, que são impossíveis de seguir fora do contexto de uma igreja local. É uma ordem que Jesus Cristo deixou, essa igreja eu sei faz isso, e essas coisas não podem ser feitas fora desse contexto. Usar os nossos dons, 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, declaram dons que cada crente recebe no momento da sua conversão, né? Alguns vão ser professores, alguns vão ser doutores, outros vão ter o dom de estar recebendo outras pessoas. E a Bíblia ali diz, né, ela é clara, que todo crente, que no momento da sua conversão, ele recebe algum dom. Por que Deus vai dar um dom se ele não entende que esse dom precisa ser usado dentro da igreja local? Se você não frequenta uma igreja, seria desnecessário um dom, desnecessário. Mas a gente vê que faz parte da nossa conversão. A primeira coisa que acontece, o Espírito Santo dá para nós um dom, e a Bíblia nitidamente diz que esse dom é o quê? É para o benefício da igreja local. Então, no seu DNA, no momento da sua conversão, a gente já vê a necessidade e a importância de estarmos nos envolvendo na nossa igreja, pois instantaneamente Deus já começa a agir e já faz parte da nossa natureza, deveria fazer parte da nossa natureza cristã, buscar uma igreja onde podemos comunhar com Deus, com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. A pessoa que não tem esse desejo não vai poder exercer os seus dons, pois não tem para quem exercê-los, aonde exercemos. A Bíblia em Tito capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 5 e Atos capítulo 6, falam das qualificações de pastores e diáconos, né? Pastor tem que ser casado com uma só mulher, né? Tem que ter a habilidade para estar pregando e explando a palavra de Deus. Tem que ser um homem ordenado, né? Tem que ter um bom testemunho. Por que a Bíblia iria colocar essas qualificações para pastor se não houvesse uma igreja local para onde o pastor iria exercer o seu cargo? Por que a Bíblia fala tanto sobre as qualificações de diácono, que só podem ser exercidos nesse contexto, se fosse desnecessário diáconos? Pode ter, se você quiser ser crente e não quer participar de uma igreja local, pode ser, mas a Bíblia não faz nada disso. Inclusive, meus amados, não existe um versículo na palavra de Deus que excusa o crente de participar de uma igreja local. E eu tenho certeza absoluta, não sei, não sou Deus, que se fosse o fato, ele iria colocar, talvez aqui em Hebreus, né? Não deixamos de nos congregar, mas se você não gostar, ou se você achar um pastor mais bonito na internet, ou se você decidir que você e a sua família podem congregar sozinhos, mas a Bíblia não fala isso, ela expressa no seu mandamento: não deixamos de nos congregar. Olha, já era problema naquela época, já era problema, como é o costume de alguns. Já tinha alguns engraçadinhos, vocês tinham internet naquela época, né? Pastor, fui na igreja, mas não gostei do seu jeito, então não vou mais voltar lá não, vou ficar em casa. Vou praticar minha fé sozinho em casa. A Bíblia aqui nesse versículo trata desse pensamento, né, de uma forma bastante contundente, muito forte. Quando a gente para analisar, a gente vê que esses argumentos eles são furados, eles são falsos e são até perigosos. Por favor, meu amado, quando encostar alguém em você no trabalho, olha, ir para a igreja não precisa, os pastores só querem saber do seu dízimo, o pastor, você já não viu, ele é pobre, ele é fraco, na internet tem muito. Por que você se dá o trabalho? É desnecessário. São todas mentiras de Satanás, que vão acabar trazendo para a sua vida espiritual grande atraso,
né? Meu coração dói pelo meu irmão, porque ele tem tantos talentos e habilidades, tão bem qualificado, é um grande teólogo, e ele usa absolutamente nada das suas habilidades, nada dos seus talentos, nada do que Deus tem dado para ele para servir, para buscar, para ajudar, para se envolver na igreja local. A Bíblia em Mateus capítulo 16, em capítulo 25, em Colossenses 3, fala do tratamento entre irmãos em Cristo. Nos ensina como devemos tratar. Inclusive a Bíblia fala como devemos resolver alguma disputa, né? Primeiro você vai até o irmão, se você for ofendido, você coloca a sua reclamação, você coloca o seu problema, você coloca o argumento que você tem. A Bíblia diz: se você não ganha o seu irmão, então já dá outro passo, você vai levar um ou dois, uma segunda instância, para ir lá tentar argumentar. Por final, você vai colocar perante toda a igreja, e por final, se a pessoa ainda não lhe atender, então ela vai ser removida da igreja, né? Você é convidado, você passa por disciplina. Por que seria necessário a Bíblia delinear esses passos, se é desnecessário a igreja local? Se a igreja local não é importante, se o crente pode viver tão bem dentro como fora, então seria desnecessário esses passos. Se você não está feliz com a sua igreja, então simplesmente faz a mala e vai para casa. Mas em momento algum a palavra de Deus nos deixa essa opção, em lugar algum. Você tem que resolver. Vai na igreja. A Bíblia já subentende que de vez em quando vai dar uma picuinha. Aqui não, eu tenho certeza. Os crentes aqui todos se dão maravilhosamente bem. Nunca tem nenhuma discussão aqui, né, dentro dos irmãos. Mas em outras igrejas, a Bíblia coloca os passos que devem ser tomados até para resolver discussões que possam vir, e isso, mais uma vez, demonstrando a importância e a necessidade da sua igreja local. Em Atos capítulo 1, em Atos capítulo 8, a gente vê o próprio Jesus Cristo colocando uma ênfase, né, na igreja local, e Paulo dedicando todo o resto da sua vida, né? Começa a analisar com cuidado, e muitos livros da Bíblia são cartas que Paulo escreveu para igrejas, né? A igreja em Corinto, a igreja em Roma, a igreja em Filipe, a igreja em Colossenses, em Colosse, a igreja em Éfeso. Então nós vemos já a importância e a necessidade e o fato de que essas igrejas foram feitas como um pano interlaçado. Nossa fé, ela não consegue existir ausente desse mecanismo, ausente desse corpo. E quando você tenta, de alguma forma, tentar interpretar a palavra de Deus, achando que, de alguma forma, é possível você viver a sua vida cristã ausente de uma igreja local, você rapidamente percebe que esse pensamento é absurdo. É absurdo. O Novo Testamento é completamente ligado, é fundido, é impossível você separar esses dois conceitos e imaginar de qualquer forma você pode exercer a sua fé em Cristo ausente de uma igreja local, né? Nós vemos aqui, por final, que sem a igreja local, o Novo Testamento ele nem faz sentido. Você não consegue interpretar o Novo Testamento se você de alguma forma quer esmiuçar, isolar a importância e a necessidade da igreja local. Ela acontece totalmente dentro desse conceito. Eventualmente eu voltei a essas famílias e deixei muito claro, falei: desculpa que você tenha tomado essa decisão, mas você tem que entender que não há substituição. Assistir um culto online não é a mesma coisa. Aquele pastor nunca vai saber o seu nome,
né? Os seus filhos não vão participar de uma escola dominical, você não vai exercer os seus dons. Inclusive, meus amados, a grande tristeza, por exemplo, missões é impossível sem a igreja local. Nós somos, né, os missionários aqui, nós somos 100% frutos de igrejas locais que juntaram seus recursos, nos enviaram seguindo o molde nos dado aqui no Novo Testamento, onde a Bíblia exige que dentro da igreja são levantadas pessoas que vão acabar tomando esse chamado como missionários e que é de fato um papel de toda a igreja e que é impossível um missionário sair no mundo e fundar uma igreja se não tem atrás dele todo um aparato de uma igreja local que contribui financeiramente, que contribui com as suas ofertas e que contribui de outras formas e que missões não pode acontecer, inclusive fora do contexto de uma igreja local. Então, imaginar por um minuto que você pode viver a sua vida espiritual ausente de uma igreja local, você logo começa a perceber que é de fato impossível. Essas pessoas que acham que vão fazer um culto em casa também, a gente vê os mesmos problemas, né? Você não vai poder cumprir tantas das dimensões, tantas das ordens, tantas das coisas que só podem ser cumpridas nesse contexto. Uma igreja virtual nunca substituirá a sua participação de uma igreja local. Uma igreja caseira, né, composta de simplesmente a sua família, porque você rejeita a sua igreja local, não é uma substituição viável, não é uma substituição possível para aquilo que Deus tem para nós. E o pior de todos, o crente que acorda um dia como meu irmão, imaginando que ele pode de alguma forma viver a sua vida espiritual ausente da igreja local, é simplesmente uma pessoa que ignora a palavra de Deus que nitidamente nos demonstra esta verdade. E eu vou incluir aqui até nesse meio, né? Ainda bem que a gente consegue pregar, eu vou voltar para São Paulo, eu vou deixar as bombas aqui para vocês resolverem, mas eu coloco até mega igrejas nesse contexto. Você participa de uma igreja onde é grande demais e ninguém sabe se você está vindo ou não, e você não consegue exercer os seus dons, e o pastor não conhece o seu nome, e ninguém se importa se você vem ou não vem, e ninguém vai na sua casa ver como você está quando você está passando por necessidades. Eu coloco nesse mesmo contexto e digo que até essas igrejas, estamos vendo o nascimento, e mais lá em São Paulo, um problema muito grave, pessoas saindo de igrejas tradicionais como essa, estão buscando de fato uma igreja que é mais voltada para o entretenimento, né? Meus amados, não estamos aqui não é um cinema, aqui não é uma casa de show, tá? Uma igreja nunca deve ter o gostinho de casa de show, não é o propósito, não é porque nós estamos aqui. Estamos aqui para aprender de Deus, estamos aqui para exercer os nossos dons, e às vezes esse processo é um pouco dolorido, porque vamos ouvir pregações que precisam cutucar um pouco, pôr o dedo um pouco na ferida, e às vezes precisamos de um irmão aqui do nosso lado para fazer algum comentário, chamar a atenção, nos ajudar, nos apoiar, nos auxiliar, e são muitas dimensões da necessidade, da importância, daquilo que uma igreja local faz, são perdidas quando você frequenta alguma mega igreja, onde você é mais um, e de fato o culto todo é voltado para esse tipo de aspecto. A casa de Deus não é uma casa de show. Não é por isso que nós estamos aqui. Então nós vemos tudo isso. E meus amados, por final, essas pessoas não entendem. E eu digo que alguém que justifica a sua ausência de uma igreja local é de fato uma pessoa egoísta. Uma pessoa que só pensa em si, não quer se dar o trabalho, né? não quer passar por nenhum tipo de incômodo para poder frequentar a igreja, e não entendem, na essência, uma grande verdade que eu tenho aprendido ao longo dos anos, uma grande importância do qual eu venho para uma igreja local, e ela é tão importante para mim. É que, meus amados, de fato, 50% da razão por que nós vimos é para ouvir uma pregação, é para, de fato, recebermos um abraço.
Quantas vezes eu não saí da minha casa para ir até a minha igreja, ansioso e desesperado para que alguém na porta da igreja não me desse um grande abraço, não sussurrasse no meu ouvido: pastor, eu te amo, estou orando pela sua vida porque eu sei que você está passando por um momento muito difícil. E eu venho para a igreja desesperadamente precisando daquele abraço, precisando daquele apoio, precisando daquela consideração, precisando daquela palavra. Outros domingos eu venho para a igreja e eu vejo um irmão que está triste. A gente sabe que ele perdeu o emprego, a gente sabe que ele perdeu o filho, a gente sabe que foi diagnosticado com câncer. E agora é o meu trabalho de chegar até aquele irmão e dar-lhe um forte abraço. Irmão, estou orando pela sua vida, estou do seu lado, estou caminhando com você, eu te amo. Deus tem um grande trabalhar na sua vida. Meus amados, a igreja local é tão importante, porque às vezes a gente vem para ser abraçado, às vezes a gente vem para ser abençoado, às vezes a gente vem para ser encorajado, e às vezes a gente vem para abraçar, e a gente vem para encorajar. E essa dinâmica é fundamental e é parte do benefício que Deus quer que a gente tenha ao participarmos de uma igreja local. E são todas coisas que perdemos. Você vai passar por grandes dificuldades na sua vida quando não participa de uma igreja local, sem ninguém do seu lado, sem nenhum irmão te dar um abraço, sem ouvir uma pregação da palavra de Deus que você precisava ouvir naquele dia. Muitas vezes eu saí de casa indo para a igreja nunca imaginando que a palavra de Deus que foi pregada naquele dia foi Deus falando do céu diretamente ao meu coração. Era algo que eu precisava naquele momento. Trabalhar de Deus nítido, expresso, claro, contundente na minha vida para aquele momento. E tudo isso é perdido quando você se contenta, quando você se permite abandonar a sua família, a sua igreja. Você perde a grande oportunidade de abençoar o seu irmão e de ser abençoado quando necessário. Então são pessoas que não entendem a importância, não entendem o fato, que não entendem a necessidade daquilo que nós chamamos, a nossa igreja, nós chamamos da nossa família em Cristo, que é fundamental para o nosso bem espiritual. Amados, por favor, nunca se levem ao ponto de serem enganados por Satanás e imaginar que você não precisa da sua família. O dia que você chegar, e com certeza, a gente estava conversando sobre isso no café, o dia vai chegar que o seu pastor vai te desapontar, é certeza. Vai chegar o dia que algum irmão vai te desapontar, vai fazer alguma coisa, vai falar alguma coisa, e a tentação vai vir. Eu acho que eu não volto mais para a igreja, eu acho que eu vou procurar outra igreja, eu acho que eu vou fazer outra coisa, eu acho que eu não preciso mais da igreja. Isso tudo é uma grande mentira. Tá bom? Você vai superar, vai voltar, você vai resolver o seu probleminha e você vai se reenxertar, você vai se reenvolver, porque é impossível uma fé plena ausente de uma igreja local. Ponto final. Baixa a cabeça comigo, por favor, todos de olhos fechados, cabisbaixos. Quantos estão prontos para fazer uma promessa para Deus hoje e falar: Deus, eu prometo que até o último dia da minha vida aqui na terra, se Cristo não voltar, eu vou ser compromissado. Eu vou ser ligado a uma igreja. E talvez eventualmente você vai mudar, a gente entende, talvez você vai acabar indo para outro lugar. Mas quantos, por levantar a sua mão, vão fazer uma promessa para Deus? Deus, eu nunca vou deixar de congregar em alguma igreja onde eu preciso
ser abençoado, é onde eu preciso abençoar. Vou fazer uma promessa a Deus. Aconteça o que acontecer na minha vida, saiba que a minha promessa a Deus hoje para você é que eu jamais vou viver uma vida longe da sua igreja. Levante bem alto a sua mão, faça essa promessa. Deus, conte comigo. Olha a minha mão, ouça a minha promessa. A igreja sempre será fundamental à minha vida cristã. Amém. Obrigado pela sua mão. Deus viu a sua promessa. Não se esqueça desse dia, por favor, porque talvez essa promessa um dia vai ser provada. Lembra do que você disse hoje e da importância dessa promessa. Não se esqueça desse dia. Ó Pai, estamos na tua presença. Obrigado pela tua palavra, que ela transcende o tempo. E que em toda geração existe alguns que argumentam que a igreja é desnecessária. Que a sua igreja local é desimportante. Que existe alguma possibilidade de ter uma fé genuína, de sermos seguidores de Cristo sérios, imaginarmos que podemos fazer isso longe de uma igreja local. Ao estudarmos a tua palavra, Deus, rapidamente descobrimos que a igreja local é essencial para a vida de todo crente, que muitos, infelizmente, Pai, durante a pandemia foram confusos, foram perdidos nesse meio tempo, saíram da igreja, se desacostumaram e, infelizmente, Pai, chegaram à conclusão de que é possível exercer fé fora da igreja. Trabalhe nessas vidas, Pai. Eu oro, até o dia de hoje, eu oro pelo retorno, pastor, orando pelas suas ovelhas perdidas, Pai. Estão longe de Ti, estão no frio, estão no escuro, precisando, Pai, às vezes do cajado, precisando, Pai, ser colocado sobre os ombros do pastor e trazido de volta para o aprisco. Aproveita esse momento para orar por essas vidas e muitos outros que eu já ouvi falar, que durante esse tempo se afastaram e ainda não viram a necessidade de voltarem para casa. Obrigado por as decisões tomadas. Muitos hoje, Pai, fizeram essa promessa, que jamais vão existir na sua vida espiritual longe de uma igreja local, Pai. Agradecemos pela Tua palavra, que nos instrui, que nos ensina, que nos mostra, que determina essa verdade no nosso íntimo, no nosso coração, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, por essas verdades que nos ensinam, que nos mostram, Pai, como devemos viver a nossa vida. São essenciais, iluminam e mostram, Pai, o que precisamos. E precisamos da nossa família. Precisamos estar próximos de Cristo. Precisamos estarmos envolvidos na nossa igreja, ali participando, usando os nossos dons. Quando precisamos, recebendo abraços e dando. E quando precisar, Pai, dando e também orando pelos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Erguendo os seus braços, apoiando, Pai, chorando com os que choram, rindo com os que riem. Jamais, Pai, possamos esquecer da importância da nossa igreja local. Pois é em nome de Jesus que eu imploro tudo isso. Amém.